Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Irmãos amados, o que me deixa impressionado nesse texto é que, a partir do capítulo 40 deste livro, o profeta começa a falar do servo do Senhor, ele começa a falar do Messias, ele começa a falar de Jesus. E essa descrição tão eloquente, tão vívida da majestade de Deus, é uma descrição do nosso Redentor. E é impressionante quando você para imaginar que aquele bebê que nasceu em Belém, que foi enfaixado em panos, que foi colocado numa manjedoura, é exatamente esse Deus que cria o universo. Este mesmo Deus que espalha as estrelas no firmamento. Este mesmo Deus que considera as nações tão grandes como um vácuo. Que olha para os príncipes da terra e vê neles uma nulidade. É maravilhoso você parar para pensar na grandeza do Deus que você tem. Aliás, A. W. Tozer, que foi talvez um dos mais importantes escritores do século passado, ele disse que o problema nosso, o problema da igreja contemporânea, é que ela não para o suficientemente para pensar e meditar na grandeza do Deus que ela tem. O profeta Daniel, quando refletia sobre essas questões, ele disse lá no capítulo 11, 32 do seu livro, que o povo que conhece a Deus é um povo forte. É por isso que a coisa mais importante da vida cristã é conhecer a Deus. E Jesus Cristo chegou a dizer que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Esse Deus é infinitamente grande e inesgotável na sua beleza, no seu caráter, no seu ser, nas suas obras. E certamente nós passaremos toda a eternidade com Ele e jamais esgotaremos o conhecimento dEle. Mas conhecê-lo, amá-lo, é a razão da nossa vida. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Que implicações tem isso para a sua vida aqui e agora? Esse texto, então, vai abrir as cortinas e revelar para nós quem é o Deus a quem servimos. E vejam comigo que o profeta Isaías, pedagogicamente, vai desabrochando esta verdade diante dos nossos olhos e nos revelando quem é o nosso Deus. Em primeiro lugar, ele retrata a grandeza desse Deus em relação a tudo que ele criou. Confira comigo as figuras que ele usa no verso 12. Ele vai usar uma figura tão bela, tão eloquente, tão vívida, quando ele diz que o nosso Deus é aquele que mediu as águas dos oceanos, dos mares, na concha da sua mão. É o Deus que pesou o pó da terra em balança de precisão. Se você ver o versículo 26, ele diz que o seu Deus é aquele que faz sair o seu exército de estrelas bem contadas, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. É curioso porque o texto diz que Deus desenrola os céus como uma cortina. E quando você para pensar na grandeza do que isso significa, qual o tamanho desse universo?
Se você perguntar, por exemplo, para um astrônomo qual o tamanho do universo, ele não vai saber te responder com precisão. É claro. Mas você e eu sabemos de um fato: o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O universo tem um limite, embora eu não saiba onde está. Dizem que tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Dizem que tem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Deus não apenas criou todas essas estrelas, Ele conhece cada uma delas pelo nome. E chama cada uma delas pelo nome. E diz o texto que, por ser Ele forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Se o seu Deus criou o universo, se o seu Deus sustenta o universo, se o seu Deus criou você, a sua imagem, a sua semelhança, então você não precisa temer quando a sua vida está refugiada nesse Deus imensamente grande. Agora confira comigo, em segundo lugar, nos versos 13 e 14, ele vai falar da grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Veja aí, quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento. Numa linguagem mais nossa, talvez Isaías perguntasse assim: mas em que escola esse Deus estudou? Em que universidade ele se graduou? Quem foram os mentores de Deus para ele ser tão sábio, tão grande? Quem instruiu Deus? Quem deu entendimento a Deus? Quem ensinou ciência para Deus? Onde ele fez o seu curso de pós-doutorado para saber todas essas coisas, para ter todas essas instruções, para receber todo esse poder? E você começa a perceber perguntas que hoje ainda são feitas: mas quem criou Deus? Mas quem ensinou Deus? De onde vem esse conhecimento que ele revela? Quem passou esse conhecimento para ele? Em que escola ele se graduou? Quem foram os seus mestres? Quem foram os seus conselheiros? E você começa a perceber que Isaías está mostrando para nós aqui que todo o conhecimento procede de Deus, que toda a ciência vem de Deus, que toda a informação foi gerada pelo próprio Deus, que ninguém o instruiu, porque Ele é o conhecedor de todas as coisas, é dele que procede todo o conhecimento, é dele que procede toda a ciência, é dele que procede todo tipo de informação. Nós só conhecemos a Deus porque Deus revelou-se a si mesmo, revelou-se na obra da criação, revelou-se na nossa consciência, revelou-se na sua palavra e supremamente revelou-se em seu Filho, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Terceiro lugar, confira comigo nos versos de número 15 a 18, que agora o profeta Isaías vai mostrar para nós a grandeza desse Deus em relação às nações. Pense comigo nos grandes impérios do passado: a Síria, o Egito, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano. Pense comigo nos grandes impérios pós-cristãos. Ou pense comigo nas superpotências mundiais hoje: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Brasil, Inglaterra. Pense comigo nos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Como é que ficam essas grandes nações do presente, os grandes impérios do passado, em relação à grandeza e majestade de Deus? Veja aí, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. Olha o verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele os considera menos do que nada, como um vácuo. Ele está usando uma linguagem eloquente, pomposa,
para revelar para você e para mim que o seu Deus é maior do que tudo que Ele criou. Não que Deus não se importe com as nações. Ele é maior do que as nações. Porque às vezes o nosso problema é, de repente, imaginar que o que é criado é maior do que o Criador. Aí a gente tira os olhos do Criador para colocar os olhos na criação. E aí, em vez de a gente temer a Deus, a gente teme o que foi criado por Deus. E quando você para pensar que o seu Deus é majestoso, que o seu Deus é imensamente grande, e que você entende que as nações, por mais poderosas, economicamente, ou belicamente, ou politicamente, por mais que você imagine que as nações é que controlam a história, e que os reis da terra é que estão com as rédeas da história em suas mãos, nos equivocamos. Porque aos olhos de Deus, essas nações, por mais poderosas, não passam de um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o seu Deus, esse é o tamanho do seu Deus. Mas vejam ainda, que o profeta prossegue no seu raciocínio, a partir do verso 19, até o verso de número 21, para comparar a majestade de Deus com os ídolos. Você sabe que desde que o homem caiu em pecado, é que o homem bandeou para a idolatria. E o homem tem essa capacidade de engano no seu coração, de criar um Deus para si mesmo, forjar um Deus para si mesmo, fabricar um Deus para si mesmo, e se prostrar diante desse Deus que ele mesmo fabrica. Talvez nenhum profeta descreveu com cores mais vivas o engano da idolatria do que o profeta Isaías. Lá no capítulo 44, ele chega a usar a seguinte figura, de um camarada que sai com um machado na mão, vai para uma floresta, derruba uma árvore, serra essa árvore, aí pega uma tora desta árvore e fabrica uma imagem, aí pega outra parte desta árvore e racha essa lenha e bota no fogo para fazer comida. E a parte da tora que ele usou para fazer uma imagem, ele cinzela essa imagem, coloca num oratório, num altar, e se prostra diante dela, e adora essa imagem como se fosse o seu Deus. Enquanto da mesma árvore da árvore que ele fabricou a imagem, ele bota no fogo para fazer comida. É ilógica a idolatria, é absurda a idolatria. Mas até hoje, as pessoas se rendem à idolatria, se curvam à idolatria, fabricam de madeira, fabricam de gesso, fabricam de bronze, fabricam de ouro, cobrem de pedras incrustadas, pedras preciosas, e se prostram diante de alguma coisa que ele mesmo fez, como se fosse um Deus. Agora veja a linguagem do profeta, versículo 19 ao 21, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Preste atenção você, que ele está aqui pegando uma imagem e colocando os materiais nobres. Ouro, pedras preciosas, prata. Agora veja o verso 20, o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, ele pega a melhor madeira, madeira nobre, e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Então ele procura a melhor madeira, ele procura o melhor profissional, ele procura os melhores materiais. E agora o verso 21 vem a pergunta, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste pelos fundamentos da terra? O que é uma imagem diante de Deus? O que é um ídolo de escultura diante de Deus? É interessante o seguinte, quando uma pessoa faz uma imagem e se prostra diante dela e diz assim, para essa imagem, tu és o meu Deus. Ele pode fazer isso, mas ele jamais vai escutar a resposta, tu és o meu filho.
tu és o meu povo. Porque não existe relação entre uma imagem e a pessoa que adora a imagem. E o texto está dizendo que, apesar de ser muito absurdo que as pessoas adorem uma imagem, nós podemos adorar o Deus que nos criou, que criou o universo. Uma imagem precisa ser carregada, mas Deus nos carrega. Uma imagem precisa ser criada, mas Deus nos criou. Uma imagem não tem boca, não tem olhos, não tem pé, ou tem tudo isso, mas tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem garganta, mas som nenhum lhe sai da boca. O nosso Deus é a fonte de toda a nossa vida e de todo o nosso bem. Se você parar ainda para perceber, quando chega nos versos 22 a 25, o profeta Isaías ainda revela a majestade de Deus em relação aos príncipes, aos reis da terra. Confira comigo. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam quando um sopro passa por eles. Uma tempestade os leva como palha. Pense você agora comigo nos grandes líderes deste mundo. Pense nos faraós do Egito. Pense nos grandes reis da Síria. Pense no rei da Babilônia. Pense comigo em Ciro, em Dario. Pense comigo em Alexandre o Grande. Pense comigo nos grandes Césares de Roma. Pense comigo nos grandes reis, nos grandes conquistadores militares da história humana. Pense comigo nos grandes presidentes hoje, ou primeiros ministros hoje, das grandes e potentosas nações. Que são eles em comparação a Deus? Eles surgem e desaparecem. Deus sopra sobre eles e eles se desvanecem. Eles sobem ao trono e eles caem do trono, mas o nosso Deus permanece sobranceiro, absoluto, soberano. Ele reina. Ele está assentado sobre a redondeza da terra, Ele está assentado no alto e sublime trono, Ele está assentado na sala de comando do universo, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Por isso que no verso 25 surge a pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo, o nosso Deus é incomparável. Incomparável. Pois bem, depois de revelar e trazer à baila a grandeza de Deus, o profeta Isaías vai fazer uma aplicação da sua mensagem. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é sempre prática. Primeiro você recebe a doutrina, depois você aplica a doutrina. Primeiro você recebe o conhecimento, depois você aplica o conhecimento. Primeiro você coloca diante das pessoas a verdade, agora você pergunta assim: o que essa verdade tem a ver com a sua vida aqui e agora? A instrução de Deus não visa apenas alcançar o seu intelecto, a instrução de Deus visa também tocar o seu coração e despertar a sua vontade. Então vejamos, confira comigo agora o verso de número 27, porque o contexto aqui é que o povo de Deus estava reclamando algumas coisas. E o povo de Deus estava fazendo duas acusações contra Deus. A primeira acusação era de indiferença, a segunda acusação era de injustiça. Veja o verso 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. A primeira acusação aqui é que Deus é indiferente. Deus não se importa. Que Deus não está vendo o que está passando comigo. E às vezes essa é a angústia que bate no seu peito. Você está passando por um vale, por uma dor, por um sofrimento, por uma prova, por uma enfermidade, por um problema familiar. E você pergunta: meu Deus, cadê o Senhor? Será que o Senhor não vai fazer nada? Por que o Senhor está indiferente? Por que o meu caminho está encoberto ao Senhor? Talvez essa é a sua angústia hoje.
Você olha para os dramas que você está vivendo e diz: cadê Deus? Por que Deus não intervém? Por que Deus não age? Talvez você levante a pergunta dos discípulos no mar da Galileia: Senhor, não te importas que pereçamos? Mas a segunda questão do povo com Deus não é apenas que Deus é indiferente, não. Estão acusando Deus de ser injusto. Olha aí a parte B do verso 27. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Note aqui que o povo agora considera que possui direitos, mas o seu direito está lhe sendo negado. Se você tem um direito, o seu direito é negado a você, isso é injustiça. Você merece algo e Deus não está lhe dando o que você merece. E eles estão chamando Deus não apenas de indiferente, mas estão chamando Deus de injusto. Veja a resposta no verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Deus não está tão ocupado a ponto de não conseguir olhar para você, de se importar com você, de ver os... Deus não está cansado, Deus não está dormindo, Deus não está de viagem. Deus não está ocupado com outras coisas a ponto de não ter tempo para você. Eu já escutei tanto crente falar isso. Meus problemas são muito pequenos para Deus se preocupar com eles. Deus deve ter coisa mais importante. Irmãos, Deus não se cansa, Deus não se fatiga, Deus não está ocupado demais a ponto de não poder olhar para você. Seus grandes problemas ou seus pequenos problemas estão completamente diante dos olhos de Deus. Agora, o que o profeta está dizendo aqui, no verso 28, é o seguinte: ele não se cansa e nem se fatiga. Discernir os propósitos da providência carrancuda de Deus na nossa vida. Nada foge ao seu controle, nada foge à sua providência. Até mesmo as providências carrancudas fazem parte do projeto de Deus para trabalhar em nós e depois através de nós. Veja o verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É maravilhoso isso. Porque esse mesmo Deus que governa o universo, que rege as leis da natureza, que tem o controle e o domínio sobre as nações, é o Deus que se importa com você particularmente. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, quando você está de tanque vazio, quando você já está andando na reserva, quando você acha que não tem mais chance de você se levantar, quando você perde a esperança de você se reerguer das cinzas, Deus toma você, Deus levanta você, Deus restaura você, Deus faz um milagre na sua vida. E essa força que Deus dá não é a força da juventude, não é a força dos músculos, não é a força apenas da saúde, porque o verso 30 diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Aqueles que confiam na sua inteligência, esses estão confiados num bordão roto demais, fraco demais. Mas o verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Onde está a sua esperança? Onde está o seu refúgio? Em quem você está confiando? Quem é o seu Deus? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você precisa renovação para as suas forças nesta manhã? Você precisa de um refúgio verdadeiro nesta manhã? Você precisa de uma força que é muito maior do que a sua. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o profeta faz uma comparação aqui interessante. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele compara aqui com uma águia. E eu queria que você olhasse para o verso 31 e descobrisse aí quais são os 3 verbos que o profeta usa para aqueles que esperam no Senhor e que têm suas forças renovadas. Veja aí os verbos: sobem,
Eu pergunto a você, esses três verbos estão em ordem ascendente ou descendente? Hã? Descendente. É curioso isso, não? A impressão que eu tenho é que o profeta Isaías nunca frequentou uma escola de oratória ou nunca fez um curso de homilética. Porque quando você para pensar, nenhum orador termina o seu discurso usando verbos numa escala descendente, mas sempre numa escala fatigam, correm e não se cansam, e sobem com asas como águias. Não seria assim? Você terminaria esse texto? Por que o profeta termina em ordem inversa? Por quê? Possivelmente, queridos irmãos, porque a maioria de nós sobe algumas vezes. A maioria de nós corre poucas vezes. Mas todos nós caminhamos todo dia. Sabe o que esgota as suas forças? Que drena as suas energias? Não é as poucas vezes que você voa. É a sua rotina. É o seu dia a dia. É a sua caminhada do dia a dia. Vai para a escola, volta da escola, faz prova, entrega trabalho, vai para o trabalho, a azáfama, a faina do dia a dia. Pega filho na escola, leva filho para a escola. Essa rotina às vezes cansa. Essa rotina às vezes desanima. Essa rotina às vezes rouba as suas forças, tira o brilho dos seus olhos. E eu quero dizer para você que Deus hoje Deus quer dar a você a graça de ser renovado como a águia, porque a Bíblia diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Que Deus nos ajude a conhecer o Deus que nós temos, a nos alegrar no Deus que nós temos, a pôr os olhos no Deus que nós temos, a amar o Deus que nós temos e a viver para o louvor da sua glória, nos deleitando nele agora, porque nos deleitaremos nele também por toda a eternidade, como razão da nossa vida, como centro da nossa história, como motivo